mundo está mudando mais rápido do que em qualquer momento da história recente. As distâncias parecem mais curtas, mover-se parece mais fácil. Hoje, viajar é menos sobre quão longe você vai e mais sobre o que você experimenta. No leste asiático, um país continua atraindo pessoas repetidamente. Japão. Um lugar onde o futuro avança rápido e o passado nunca desaparece. Você sente isso no momento em que chega. Luzes de neon brilham sobre ruas tranquilas. Templos antigos ficam a poucos minutos de torres de vidro e estações cheias. Você experimenta o Japão através do movimento. Trens deslizam pelas cidades com precisão. As ruas permanecem movimentadas, mas raramente parecem esmagadoras. E você também o experimenta através da comida. Em uma pequena loja, uma refeição simples é preparada com cuidado. Não para exibição, mas porque a atenção importa. De refeições rápidas entre viagens a pratos sazonais, apreciados lentamente, a comida torna-se uma das formas mais fáceis de entender este lugar. Este é um país onde vida moderna e tradição existem lado a lado. Onde a inovação transforma rotinas diárias, enquanto rituais continuam silenciosamente. Japão não é apenas um país. São muitas experiências sobrepostas. Antigo e novo, rápido e paciente, simples e detalhado. Antes de começarmos, deixe-me perguntar algo. Você já esteve no Japão? Se já esteve, para onde foi e o que fez você querer voltar? Se não esteve, que tipo de Japão você espera experimentar? Esta não é apenas uma jornada por destinos. Também é uma jornada por um país em movimento que convida você a entrar. E começa agora. A geografia do Japão explica muito de como este país se move e de como você o experimenta no momento em que chega. O Japão se estende por mais de 3.000 quilômetros de norte a sul, formando uma cadeia estreita de ilhas totalmente cercadas pelo oceano. À medida que você percorre essa longa linha, começa a sentir como o clima, paisagem e ritmo diário mudam silenciosamente ao seu redor. No norte, os invernos são longos e você vê a neve repousando nas montanhas por meses. Essa neve molda a forma como as pessoas constroem casas, viajam e aprendem a esperar. No extremo sul, mares quentes e ilhas subtropicais cercam você, criando um ritmo de vida mais suave e lento. Quase 70% do Japão é montanhoso, algo que você percebe em quase todos os lugares por onde passa. Terras planas são raras, e ao se mover por cidades e vilas, você percebe rapidamente como o espaço é realmente limitado. Então, como construir uma vida quando o espaço nunca é abundante? Talvez seja desses limites que a maneira japonesa de viver começa a tomar forma. Durante séculos, comunidades formaram-se cuidadosamente onde a terra encontra o mar, ao longo de rios e planícies estreitas. Quando você para nesses lugares, ainda pode sentir como a vida segue de perto a geografia. Cercado por água, o Japão aprendeu cedo a olhar para fora. Ao percorrer a costa, você percebe que pessoas, comércio e cultura chegaram com as ondas muito antes de existirem fronteiras. Mas o oceano não trouxe apenas conexão. A geografia aqui também trouxe uma incerteza constante. Terremotos, tufões, tsunamis e estações mutáveis são realidades que não podem ser ignoradas. Quando nada parece totalmente previsível, a que você se apega para permanecer firme? Talvez seja um profundo respeito pelos limites e pela impermanência. Você pode ver isso na forma como o espaço é compartilhado
em vez de reivindicado. Você percebe isso na forma como os recursos são usados com cuidado em vez de em excesso. As rotinas diárias criam silenciosamente uma estrutura que impede que a vida se desfaça. Observando a vida cotidiana aqui, você começa a perceber que o movimento raramente é aleatório. Os caminhos são repetidos, refinados e seguidos sem que nada precise ser dito. Será que é por isso que tudo parece fluir, mesmo em um espaço limitado? O Japão moderno não surgiu apagando o que veio antes. À medida que você percorre o país, a tecnologia avança enquanto hábitos familiares permanecem. Então, o que permite ao Japão parecer moderno sem perder sua essência? Talvez seja esse equilíbrio, repetido silenciosamente todos os dias nos menores detalhes. Este é o Japão pelo qual você está prestes a viajar. Tóquio é frequentemente imaginada como uma cidade de velocidade, luzes de neon e multidões intermináveis. E no momento em que você chega, essa imagem já o envolve imediatamente. Não como exagero, mas como realidade vivida. Com mais de 13 milhões de pessoas na cidade propriamente dita e mais de 37 milhões na área metropolitana, Tóquio é a maior região urbana do planeta. Dos corredores do aeroporto às plataformas das estações, tudo ao seu redor já está em movimento. Rápido, preciso e confiante. Os trens chegam com precisão de segundos, as plataformas se enchem em ondas e logo se esvaziam com a mesma rapidez. O sistema de transporte público de Tóquio movimenta mais de 40 milhões de passageiros todos os dias. Antes que você tenha tempo de observar, já se integrou ao fluxo familiar de movimento. É cheio, denso e intenso, mas o que mais surpreende não é a escala, e sim como tudo funciona com tanta fluidez. Dê um passo na rua e Tóquio encontra você ao nível dos olhos. Barulhenta, brilhante e viva em todas as direções. Em Shibuya, um dos distritos mais movimentados do mundo, até 3.000 pessoas atravessam o cruzamento ao mesmo tempo nos horários de pico. Você fica ombro a ombro com centenas de pessoas esperando silenciosamente pelo mesmo sinal. Celulares aparecem, câmeras se levantam, alguns verificam direções, outros apenas observam a multidão crescer. Quando o sinal muda, todos avançam juntos, cruzando de todos os ângulos, roçando ombros e surgindo do outro lado. Segundos depois, o cruzamento se esvazia, o trânsito retorna e a cidade se reorganiza. Observando essa repetição, você começa a perceber como Tóquio ensina seu ritmo simplesmente deixando você se mover dentro dele. Após uma curta viagem de trem, a cidade mostra outro rosto. Em Asakusa, o passado de Tóquio parece mais próximo, tecido diretamente nas ruas, onde a vida cotidiana nunca parou. Sensoji, o templo mais antigo de Tóquio, está aqui há quase 1.400 anos e recebe mais de 30 milhões de visitantes por ano. Moradores passam a caminho do trabalho, visitantes param para fotos, o incenso flutua no ar e a vida continua sem interrupção. Ao longo da rua Nakamise, barracas de comida transformam tradição em algo que você pode provar imediatamente. Quase imediatamente, Tóquio puxa você de volta ao seu ritmo moderno. Em Shinjuku, a escala domina na estação mais movimentada da Terra. Esta única estação atende mais de 3,5 milhões de passageiros todos os dias. Dê um passo para uma rua próxima e a cidade se fragmenta em inúmeros mundos menores. Quando a noite chega, Tóquio não desacelera, apenas muda de atmosfera. A comida se encaixa naturalmente nesse ritmo, rápida, focada e profundamente satisfatória.
Tóquio tem mais restaurantes com estrela Michelin do que qualquer outra cidade do mundo. E ainda assim, algumas das melhores refeições custam apenas alguns dólares. Pela manhã, a cidade parece renovada, como se tivesse se reiniciado silenciosamente durante a noite. Em Harajuku, a cultura jovem transborda pelas calçadas, transformando o caminhar em um desfile de moda em movimento. A poucos passos dali, o Santuário Meiji oferece quase 70 hectares de calma florestal no coração da cidade. Ao se mover entre esses lugares, você começa a entender Tóquio como camadas empilhadas umas sobre as outras. Com o tempo, o desejo de ver tudo desaparece, substituído pelo conforto de caminhos familiares. As mesmas estações, os mesmos cafés, os mesmos momentos. Será que é por isso que Tóquio parece esmagadora no início, mas viciante depois que você se acostuma? Tóquio não pede que você diminua o ritmo. Ela pede que você aprenda a se mover com ela. Antes de continuarmos, aqui vai uma pergunta para todos que estão assistindo. Quando você pensa em Tóquio, qual experiência permanece mais com você? A. Cruzar Shibuya. B. Templos e santuários. C. Cultura gastronômica. Ou D. Rotinas diárias. Deixe sua resposta nos comentários e vamos ver quem experimentou a cidade da mesma forma que você. Ao deixar Tóquio para trás, você sente a transição acontecer mais rápido do que imaginava, pois os trens percorrem quase 60 quilômetros em menos de uma hora. Torres densas, ruídos sobrepostos e movimento constante se dissolvem lentamente em ar aberto e colinas distantes. Você não chega de repente. Simplesmente desliza para Kamakura, quase sem perceber quando seu ritmo começa a mudar. Kamakura é uma cidade costeira com pouco mais de 1.100 habitantes, situada entre colinas florestadas e o Oceano Pacífico. Comparado aos milhões de Tóquio, tudo aqui parece mais próximo, mais caminhável e mais pessoal. Mas ao passar algum tempo aqui, você começa a perceber uma história que um dia se estendeu muito além dessa escala. Entre 1185 e 1333, Kamakura foi a sede do primeiro governo militar do Japão, governado pela classe samurai. O poder percorreu estas colinas não com espetáculo, mas com disciplina e contenção. Hoje essa história não domina a cidade. Ela se mistura silenciosamente à vida cotidiana. Ao caminhar pela cidade, as ruas seguem o terreno em vez de grades rígidas, e o movimento parece natural. Quase um terço de Kamakura é coberto por colinas florestadas e áreas verdes, moldando a forma como você se move pela cidade. Templos aparecem com frequência, mais de 60 espalhados pela cidade, às vezes descobertos simplesmente ao virar a esquina errada. Algumas pessoas param para rezar, outras para descansar, muitas apenas passam sem cerimônia. No centro da cidade, você se encontra frente a frente com o grande Buda de Kamakura. Com quase 13,5 metros de altura, ele permanece sentado ao ar livre há mais de 700 anos. Chuva, vento, terremotos e estações passaram, mas a figura permanece imóvel. Você nota pessoas sentadas por perto em silêncio, algumas por minutos, outras por muito mais tempo, sem pressa para partir. A partir dos templos, os caminhos naturalmente levam você até o mar. A costa de Kamakura se estende por quase 10 quilômetros,
moldando rotinas diárias e ritmos sazonais. Pranchas de surf apoiam-se ao lado de bicicletas, sandálias descansam perto das portas e o oceano se torna parte da vida diária. Comparado a Tóquio, nada aqui exige pressa. A vida continua de forma constante, moldada mais pela repetição do que pela aceleração. Com que frequência você confunde velocidade com progresso apenas porque tudo se move mais rápido? Kamakura não tenta impressionar você. Ela permite que você experimente uma versão do Japão onde desacelerar já foi uma forma de força. E quando você parte, esse ritmo permanece silenciosamente com você. Menos de 90 minutos depois de deixar Tóquio, você começa a perceber a mudança, não porque algo dramático apareça, mas porque a pressão que você nem sabia que carregava começa a se aliviar do seu corpo. Os prédios do lado de fora da janela ficam mais baixos, os sons se tornam mais suaves e, sem um momento específico para apontar, sua respiração naturalmente desacelera para acompanhar o espaço ao redor. Olhando pela janela do trem, o concreto lentamente dá lugar à floresta, e o movimento já não parece comprimido pela urgência, mas estendido em algo que você finalmente pode observar. Hakone é uma das regiões montanhosas mais visitadas do Japão, recebendo mais de 20 milhões de visitantes todos os anos, mas raramente parece sobrecarregada por eles. Com números assim, você poderia esperar multidões e congestionamento, mas quando chega, você realmente se sente cercado ou se sente absorvido pela paisagem. Hakone fica ao longo da histórica rota Tokaido, a estrada que um dia conectou Edo e Kyoto, moldando a forma como as pessoas se moveram pelo Japão por séculos. Muito antes de existirem trens ou rodovias, viajantes atravessavam essas montanhas a pé, parando aqui não por lazer, mas porque seus corpos exigiam descanso. Essa necessidade lentamente se transformou em hábito e, com o tempo, em cultura. Mesmo hoje, o movimento ainda define Hakone, mas agora chega em formas mais suaves que convidam você a perceber cada transição. Trens se transformam em teleféricos, teleféricos em barcos e barcos em trilhas para caminhar, formando o que é conhecido como o Hakone Round Course. Completar esse circuito geralmente leva um dia inteiro, não porque seja longo, mas porque cada trecho silenciosamente convida você a desacelerar e olhar ao redor. No centro da região fica o Lago Ashi, que se estende por quase 7 quilômetros entre encostas florestadas que parecem manter a água no lugar. Enquanto o barco desliza pelo lago, seus olhos naturalmente se voltam para o horizonte, procurando algo que você sabe que pode aparecer. Em dias claros, o Monte Fuji se revela do outro lado da água, calmo e distante, como se estivesse esperando sem pressa. Com 3.976 metros, a montanha mais alta do Japão parece menor do que o esperado, mas sua presença parece mais forte do que tudo ao redor. Quando você finalmente a vê claramente, você pega instintivamente o telefone ou hesita, sem saber quanto tempo o momento vai durar. Sob essa superfície calma, Hakone continua geologicamente viva, lembrando silenciosamente que a quietude aqui nunca significa vazio. Mais de 20 fontes naturais de águas termais emergem do subsolo, aquecidas pela atividade vulcânica profunda sob seus pés. É por isso que Hakone se tornou uma das regiões de onsen mais famosas do Japão, muito antes de viajar ser considerado lazer. Hoje, centenas de ryokan e casas de banho continuam funcionando aqui, muitas ainda administradas pelas mesmas famílias que aprenderam esse ritmo gerações atrás.
Ao entrar em um onsen, seu corpo responde antes que seus pensamentos tenham tempo de acompanhar. O calor relaxa os músculos, a respiração se aprofunda e a conversa naturalmente se dissolve no som da água e do vapor. Por que o descanso parece tão diferente quando é tratado como parte da vida cotidiana, em vez de algo que se conquista depois da exaustão? Em Hakone, desacelerar não é planejado, anunciado nem explicado. É algo que a própria Terra pede silenciosamente a você, perceba ou não. Quando você deixa Hakone, não sente que parou de se mover. Você sente que aprendeu uma forma diferente de seguir em frente. Depois da abertura de Hakone, a viagem segue para o oeste, e enquanto o trem avança, você começa a sentir um tipo diferente de silêncio se instalar ao seu redor. Não é o silêncio da natureza, mas o silêncio de uma cidade que aprendeu a viver com o seu passado. Kyoto, a antiga capital do Japão por mais de 1000 anos, e ainda um de seus mais fortes pilares culturais. Entre os anos 794 e 1868, Kyoto serviu como centro do poder imperial, moldando muito do que o Japão ainda reconhece hoje como tradição. Hoje, mais de 1,4 milhão de pessoas vivem aqui, movendo-se diariamente por ruas carregadas de séculos de memória. Kyoto abriga mais de 1.600 templos budistas e mais de 400 santuários shintoístas, espalhados por colinas, bairros e ruas tranquilas. Com números assim, você poderia esperar que a cidade parecesse esmagadora. Mas será que parece assim quando você a percorre devagar? Nas primeiras horas da manhã, antes que os ônibus de turistas cheguem, Kyoto parece quase suspensa no tempo. Em Arashiyama, o bambu se ergue verticalmente, filtrando a luz e o som enquanto você caminha por baixo dele. Cada passo parece medido, não por regras, mas porque o próprio espaço pede contenção. Perto dali, templos como Tenryuji se abrem para jardins cuidadosamente compostos, projetados para serem observados lentamente, de ângulos específicos. Por que a beleza parece diferente quando é feita para ser observada e não consumida? À medida que o dia avança, Kyoto revela outra camada de si mesma. Em Gion, ruas estreitas preservam o ritmo dos antigos distritos de entretenimento. Fachadas de madeira, lanternas de papel e portas deslizantes criam uma paisagem urbana que parece ao mesmo tempo vivida e cuidadosamente preservada. Ver uma geiko ou maiko passando silenciosamente pela rua parece menos uma atração e mais testemunhar continuidade. Quando a noite se aproxima, a comida se torna a maneira mais imediata com que Kyoto o recebe. A culinária de Kyoto enfatiza sazonalidade, equilíbrio e moderação, valores moldados por séculos de cultura da corte. Uma refeição tradicional kaiseki se desenrola lentamente, prato após prato, pedindo atenção em vez de rapidez. Ao comer aqui, você percebe como o silêncio se torna parte da experiência. Até mesmo a comida de rua carrega uma sensação de intenção, desde espetinhos até doces, cuidadosamente dobrados. Kyoto não rejeita a vida moderna, apenas pede que ela se mova com cuidado. Com o tempo, você deixa de tentar ver tudo e começa a prestar atenção à repetição. Os mesmos caminhos, os mesmos sinos do templo, os mesmos gestos repetidos todos os dias. Será que essa repetição cuidadosa é o que permite a Kyoto se preservar sem congelar no tempo? Kyoto não o empurra para frente.
Ela pede que você ajuste seu ritmo até que a cidade se revele para você. Ao deixar Kyoto para trás, a viagem para o sul parece mais curta do que o esperado. E antes mesmo de se acomodar totalmente no assento do trem, você já está chegando a um lugar mais antigo. Este é Nara, a primeira capital permanente do Japão, estabelecida há mais de 1.300 anos. Muito antes de Kyoto ou Tóquio definirem a identidade do país, o poder político e a autoridade espiritual estavam concentrados aqui. Hoje, Nara abriga pouco mais de 3.000 habitantes, e ainda assim sua influência na cultura japonesa supera em muito seu tamanho. Ao sair da estação, o ritmo parece imediatamente diferente, mais lento, mais suave, quase deliberadamente sem pressa. Em poucos minutos, as ruas se abrem para amplos espaços verdes e a história deixa de parecer distante. O Parque de Nara se estende por mais de 500 hectares, formando o coração cultural da cidade. E aqui, a história não fica atrás de cordas ou muros. Ela caminha livremente ao seu lado. Mais de 1.200 cervos vagam pelo parque, considerados mensageiros sagrados na crença shintoísta. Eles se aproximam sem medo, se curvam instintivamente e parecem perfeitamente confortáveis, dividindo espaço com as pessoas. Enquanto você está ali segurando um biscoito, não consegue evitar sorrir ao ver como essa interação acontece naturalmente. Isso parece uma atração turística ou simplesmente a vida cotidiana, continuando como sempre foi? A partir do parque, largos caminhos levam diretamente a alguns dos templos mais importantes do Japão. Todaiji surge à frente, enorme e inconfundível, abrigando a maior estátua de Buda em bronze do mundo. O grande Buda tem mais de 15 metros de altura, sentado calmamente dentro de um salão de madeira que parece quase impossivelmente grande. As pessoas se movem lentamente aqui, as vozes diminuem e até as crianças parecem sentir a escala do que estão vendo. Perto dali, Kasuga Taisha oferece uma atmosfera diferente, marcada por centenas de lanternas de bronze alinhadas ao longo de caminhos na floresta. Essas lanternas foram doadas por devotos durante séculos, transformando a luz em um ato de devoção. Enquanto você caminha sob elas, começa a perceber como a floresta absorve o som, deixando apenas seus passos para trás. Por que o silêncio parece mais pesado em lugares onde a fé foi praticada por tanto tempo? No fim da tarde, a fome gentilmente o puxa de volta para as bordas do parque. Lojas locais servem refeições simples, macarrão, arroz e doces que parecem não ter mudado com as tendências. Comer aqui não parece descobrir algo novo, mas reconectar-se com algo familiar. À medida que a luz suaviza, os cervos retornam à floresta e o parque lentamente exala. Nara não o sobrecarrega com histórias. Ela permite que a história permaneça silenciosamente ao seu lado até que você esteja pronto para percebê-la. Osaka não te introduz lentamente. Ela te encontra de frente, com som, movimento e apetite preenchendo o espaço no instante em que você chega. A cidade parece mais barulhenta, mais próxima e mais expressiva, como se tudo estivesse ligeiramente aumentado de propósito. Esta é Osaka, a terceira maior cidade do Japão.
lar de mais de 2,7 milhões de pessoas e é muito conhecida como seu motor comercial. Diferente da precisão de Tóquio ou da contenção de Kyoto, Osaka mostra sua personalidade abertamente. As pessoas falam mais alto, gesticulam mais e parecem mais interessadas em conexão do que em aparência. Caminhando pelas ruas, você percebe rapidamente como a cidade parece social, mesmo entre estranhos. Osaka tem sido um centro comercial por mais de 1.400 anos, moldando uma cultura baseada em troca, negociação e comida. Essa longa história lhe deu o apelido de a Cozinha do Japão, não como marca, mas como realidade diária. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Dotonbori, o distrito mais reconhecível da cidade. Placas de neon se empilham para cima, reflexos ondulam pelo canal e o cheiro de comida grelhada flutua no ar. A cada poucos passos, alguém está cozinhando, comendo ou chamando você para experimentar algo. Takoyaki chia nas chapas quentes, okonomiyaki gira no ar, e aqui a comida parece menos uma cerimônia e mais uma conversa. A cultura de comida de rua de Osaka prospera porque foi feita para ser comida imediatamente, de pé, conversando e rindo. Com mais de 9.000 restaurantes pela cidade, decidir o que comer se torna parte da experiência. Você segue o que cheira melhor, o que parece mais cheio, ou simplesmente onde os locais estão fazendo fila. Além da comida, Osaka carrega camadas de história que surgem silenciosamente entre uma mordida e outra. O castelo de Osaka se ergue sobre a cidade, construído originalmente no final do século XVI, durante o período de unificação do Japão. Cercado por prédios modernos, ele parece menos isolado e mais integrado à vida cotidiana. Em bairros como Shinsekai, a cidade mostra outro lado, nostálgico, um pouco áspero e completamente local. Construído com otimismo no início do século XX, essa área ainda carrega essa energia hoje. Caminhando aqui, você se sente menos como visitante e mais como alguém entrando na rotina da cidade. Osaka não busca refinamento nem elegância. Ela conquista você com honestidade, apetite e energia. No final do dia, os detalhes começam a se misturar. Mas a sensação da cidade permanece claramente inesquecível. A cidade não se anuncia em voz alta. Em vez disso, se instala silenciosamente enquanto você se move por ela. Hiroshima hoje parece aberta, organizada e tranquila, uma qualidade que parece intencional em vez de acidental. Mais de 1,1 milhão de pessoas vivem aqui hoje, movendo-se por uma cidade reconstruída quase inteiramente nas últimas 8 décadas. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, um único momento mudou tudo o que veio depois. A bomba atômica explodiu aproximadamente 600 metros acima da cidade, destruindo instantaneamente a maior parte do que havia abaixo. Até o final daquele ano, mais de 1.000 vidas haviam sido perdidas, números impossíveis de compreender completamente. Caminhando aqui hoje, esses números não o confrontam diretamente, mas estão sempre presentes sob a superfície. O Parque Memorial da Paz de Hiroshima se estende sobre o que antes era o centro comercial da cidade. Famílias caminham, crianças brincam e conversas acontecem tranquilamente, sobrepostas a um lugar antes definido pela devastação. A cúpula da bomba atômica fica próxima, preservada exatamente como foi deixada, não restaurada, não removida.
Ela permanece como uma das poucas estruturas que sobreviveram perto do hipocentro, tornando-se uma testemunha silenciosa, mais do que um monumento. De pé aqui, você não sente que lhe digam o que pensar, apenas que é convidado a pausar. Por que essa quietude parece mais pesada do que o silêncio em lugares que nunca conheceram a perda? Dentro do Museu Memorial da Paz, histórias pessoais substituem a história abstrata. Objetos antes comuns, roupas, relógios, cartas, agora carregam um peso muito maior do que eles mesmos. Ao sair do museu, a cidade parece diferente, não mais escura, mas mais consciente. Hiroshima não pede que você permaneça no luto. Ela pede que você note o que continua. Bondes deslizam pelas ruas, passageiros seguem suas rotinas e a vida cotidiana continua. A comida aqui se torna um ponto de apoio, oferecendo familiaridade após o peso emocional. O okonomiyaki, ao estilo de Hiroshima, empilha camadas de macarrão, repolho e coberturas, construído cuidadosamente passo a passo. Ao comê-lo, você percebe como algo tão comum pode parecer restaurador. Quando a noite chega, a cidade suaviza em vez de se apagar. Hiroshima segue em frente com cuidado, carregando a memória sem ser definida por ela. Será que esse equilíbrio entre memória e vida é sua força silenciosa? A mudança parece sutil no início, quando você percebe o ritmo desacelerando e as bordas da jornada se suavizando. Kanazawa não tem pressa em se mostrar. Ela se revela gradualmente, através dos detalhes em vez da escala. Localizada ao longo do Mar do Japão, a cidade foi moldada por muito tempo tanto pelo isolamento quanto pelo refinamento. Com uma população de pouco menos de 4,7 mil habitantes, Kanazawa parece íntima quando você a percorre a pé. Culturalmente, porém, você rapidamente percebe que sua influência vai muito além de seu tamanho. Durante séculos, Kanazawa foi governada pelo clã Maeda, uma das famílias mais poderosas do período Edo. Diferente de muitas cidades, ela escapou de grande destruição durante a guerra, permitindo que tradições permanecessem intactas. Caminhando por Kanazawa, a continuidade parece menos preservada artificialmente e mais vivida. Esta cidade produz mais de 99% da folha de ouro do Japão. Em pequenos ateliês, você observa artesãos martelando o ouro até transformá-lo em folhas mais finas que um fio de cabelo humano. Observando esse processo, a paciência se torna algo que você pode ver fisicamente. Por que o artesanato parece mais significativo quando a velocidade é removida da equação? Kanazawa também abriga o Kenroku-en, um dos 3 jardins mais celebrados do Japão. Projetado ao longo de séculos, o jardim equilibra espaço, água, pedra e estação. Ao caminhar aqui, seus passos naturalmente desaceleram, sem que ninguém precise dizer. Próximo dali, o castelo de Kanazawa ancora o núcleo histórico da cidade. Antes símbolo de poder, agora permanece silencioso entre as rotinas diárias. À medida que a noite se aproxima, a comida se torna sua conexão mais imediata com a cidade. O mercado Omicho serve Kanazawa há mais de 300 anos. Frutos do mar chegam frescos do Mar do Japão, moldando o que termina no seu prato. Comer aqui parece direto, autêntico e profundamente sazonal. Quando a noite chega, Kanazawa não se ilumina mais, ela se suaviza.
As ruas esvaziam mais cedo, as conversas se silenciam e o tempo parece se alongar levemente. Kanazawa não preserva o passado congelando-o. Ela permite que a tradição respire, se adapte e continue, enquanto você se move através dela. O trem começa a subir e, sem que ninguém diga uma palavra, você sente o ritmo da viagem começar a mudar. A cidade desaparece atrás de você, substituída por vales, florestas e longos trechos de silêncio. Takayama fica no alto dos Alpes japoneses e você sente esse isolamento no momento em que chega. Com uma população de pouco mais de 805 mil pessoas, a cidade parece contida, quase protegida pelas montanhas ao redor. Os invernos aqui são longos e rigorosos, moldando não apenas a arquitetura, mas também o temperamento. Talvez por isso a vida aqui pareça deliberada, como se apressar simplesmente não fizesse sentido. Caminhar pelo centro histórico de Sanmachi-Suji parece menos turismo e mais entrar em uma rotina. Casas de madeira alinham as ruas estreitas, muitas inalteradas desde o período Edo. As lojas abrem cedo, portas deslizantes se abrem e o dia começa silenciosamente. Ao longo do rio, mercados matinais começam a se formar, vendendo vegetais, picles, artesanato e lanches. Muitos vendedores são os próprios agricultores, trazendo produtos diretamente das aldeias próximas. Ao parar aqui, você não se sente como cliente, mas parte de uma troca cotidiana. A identidade de Takayama também está profundamente ligada à marcenaria, um ofício moldado pela vida nas montanhas. Carpinteiros locais construíram templos e santuários por todo o Japão, levando essas habilidades muito além da cidade. Observando mãos trabalhando lentamente, a precisão parece uma forma de cuidado. Por que a habilidade parece mais significativa quando a velocidade é removida? A comida em Takayama reflete o clima, farta, reconfortante e profundamente satisfatória. A carne Ida, criada nas montanhas ao redor, é uma das variedades mais valorizadas do Japão. As refeições duram mais aqui, não porque o serviço seja lento, mas porque a conversa é bem-vinda. À medida que a temperatura cai, viajantes se refugiam em ryokan e onsen. A água termal surge naturalmente das montanhas, levando calor ao ar frio. Sentado na água, cercado por vapor e silêncio, o tempo afrouxa seu controle. Fica mais fácil desacelerar quando o ambiente não pede nada além disso? A noite chega cedo nas montanhas e a cidade se acalma rapidamente. Takayama não tenta prender sua atenção. Ela simplesmente oferece um ritmo que permanece com você muito depois de partir. À medida que a estrada se estreita e as montanhas se aproximam, você começa a sentir a distância não em quilômetros, mas em silêncio. Chegar a Shirakawa-go não parece entrar em um destino, mas sair do tempo. Escondida nas montanhas de Gifu, a vila se revela lentamente diante de você. Menos de 1.600 pessoas vivem aqui, e ao caminhar você percebe como o espaço parece compartilhado em vez de cheio. Os invernos são longos e rigorosos, com neve que pode atingir vários metros de altura, moldando tudo o que você vê. Para sobreviver a esse clima, você encontra casas diferentes de qualquer outra no Japão.
Casas Gashuzukuri, com seus telhados de palha inclinados, se erguem diante de você como mãos dobradas em oração. Algumas dessas casas têm mais de 250 anos, e você pode sentir essa idade em cada tábua que range. Ao caminhar entre elas, o silêncio não parece imposto, mas natural. A fumaça sobe suavemente das chaminés. Cães latem ao longe e você instintivamente abaixa a voz. Não há multidões empurrando você para a frente, nem placas dizendo para onde correr em seguida. Em vez disso, sua atenção se volta para detalhes que normalmente passariam despercebidos. Você percebe o som dos pisos de madeira, o peso das portas deslizantes, a forma como a luz repousa sobre os telhados de palha. Por que o tempo parece passar mais devagar quando a repetição substitui a novidade? Algumas casas abrem suas portas convidando você a entrar não para impressionar, mas para compartilhar a rotina. As refeições são simples, locais e consumidas em silêncio, e você percebe que desacelera sem tentar. Ao passar a noite, você percebe como a escuridão chega antes do esperado. As luzes acendem uma a uma, os caminhos desaparecem na sombra e a vila se prepara para dormir. Pela manhã, a névoa paira baixa sobre os campos e você vê a vila reaparecer lentamente. As tarefas diárias recomeçam tranquilamente, sem cerimônia nem espetáculo. Shirakawa-go não parece preservada para você como visitante. Parece preservada porque as pessoas ainda vivem suas vidas aqui. Será que essa é a diferença entre história exibida e história vivida? Quando você vai embora, a vila não segue com você. Ela simplesmente permanece, esperando silenciosamente a próxima estação e o próximo visitante disposto a desacelerar. Enquanto esta jornada desacelera por um momento, você pode perceber que nunca se tratou de ver tudo. Tratava-se de perceber como um lugar se move e como aos poucos você começa a se mover com ele. O Japão não se revela de uma só vez, e talvez esse seja o ponto. Ele se revela através da repetição, da rotina e de pequenos momentos que você só percebe quando desacelera. De cidades que parecem nunca parar de se mover, até vilas que mantêm suavemente seu próprio ritmo. De refeições rápidas em balcões até jantares que se estendem silenciosamente pela noite. Talvez você não se lembre de cada lugar por onde passou, mas certos ritmos permanecem com você. A maneira como os trens chegam exatamente quando devem. A forma como as pessoas compartilham o espaço sem precisar falar. A forma como tradição e vida moderna coexistem silenciosamente lado a lado. Viajar pelo Japão não é sobre colecionar pontos turísticos. Trata-se de prestar atenção em como a vida cotidiana continua, dia após dia. E talvez, ao retornar à sua própria rotina, você leve um pouco desse ritmo com você. Não para copiá-lo, mas para lembrar que equilíbrio é algo que você pode escolher todos os dias. Se esta jornada fez você querer desacelerar, mesmo que um pouco, então ela já cumpriu seu propósito. E se ela despertou sua curiosidade sobre o Japão, além de cartões postais e manchetes, então ainda há mais pela frente. Talvez sua próxima jornada comece com uma passagem,
Ou talvez comece aqui mesmo, com a próxima história. Se você já esteve no Japão, compartilhe o lugar que mais permaneceu com você. E se ainda não foi, diga-nos para onde gostaria de ir primeiro. Suas histórias ajudam a moldar para onde esta jornada irá depois. Até lá, continue se movendo, no seu próprio ritmo. Nos vemos na próxima jornada.